Olá pessoas, e aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora revisar os conteúdos que a gente viu aí nas duas últimas semanas para a avaliação que vocês vão fazer daqui a pouco, né, para a prova. Então hoje é uma aula de revisão para a prova, também porque eu gosto muito de falar sobre esse assunto, né? Então, daquele jeito, né? Então a gente viu isomeria espacial, tinha dois tipos, né, basicamente, isomeria geométrica e isomeria óptica. No caso, a diferença delas é que na geométrica ia ter ligação dupla entre carbonos, né, se a cadeia for aberta, e os ligantes desses carbonos têm que ser diferentes entre si. Então eu vou representar assim AB, e aqui eu também vou representar AB, né? Eles podem ser iguais aqui embaixo, mas para cada carbono tem que ser diferente. Caso os ligantes iguais, por exemplo, se fosse dois hidrogênios, né? Vou representar como hidrogênio porque, né? Legal. Caso os dois hidrogênios estejam do mesmo lado, né, desse plano aqui entre a ligação dupla, aí ele é o isômero cis. Caso ele esteja ao contrário, então se tiver, por exemplo, um deles para baixo, assim, se tiver um de cada lado do plano, aí é o isômero trans, beleza? Esse tipo de isomeria também pode acontecer em compostos fechados, né? Daí basta ter ligação simples, né? Na verdade tem que ter ligação simples, e os ligantes também de dois carbonos têm que ser diferentes entre si, beleza? Aqui vale o mesmo esquema. Se os hidrogênios estiverem do mesmo lado do plano, é o isômero cis, e se tiver um para cima e um para baixo, aí é o isômero trans, certo? Tem aquele esquema lá da nomenclatura E e Z, que daí é quando a gente tem vários ligantes diferentes. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui hidrogênio, cloro, do outro lado aqui CH3 e, sei lá, flúor, né? Aí você vai ter que analisar o seguinte, ó, fez o corte aqui, você vai analisar qual dos ligantes é mais pesado, né? Então, entre o hidrogênio e o cloro é mais pesado, né? A massa dele vai ser 35,5. Então, tá desse lado mais pesado. No outro carbono, CH3 aqui vai dar 12 do carbono, mais 3 do hidrogênio vai ser 15, e o do flúor é 19, né? Então o mais pesado aqui também está para baixo nesse ligante, daí o isômero conhecido como isômero Z. Caso os ligantes mais pesados estejam ao contrário, aí a gente chama de isômero E. Tá? Essa é a pequena diferença aí que pode acontecer na isomeria geométrica, beleza? E a isomeria ótica, aí vai ser aquela do carbono quiral, né? O carbono que tem 4 ligantes diferentes, né? Todos diferentes entre si. E isso faz, né, com que esse carbono, as moléculas que tem esse carbono, desviem a luz polarizada, certo? Essa é a ideia, né? Tipo, o que foi, é o que é usado, né, lá da física para explicar esse fenômeno óptico, né? E lá no nosso corpo, o que ele vai fazer não é desviar a luz polarizada, né? Mas o nosso corpo ele vai ter efeitos fisiológicos. Quando a molécula tem carbono quiral, aí ela vai apresentar os isômeros destrógeno e levógeno. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um aminoácido qualquer, eu não lembro o nome desse aminoácido, mas eu vou escrever ele aqui, ele tem esse carbono quiral aqui, né? Esse carbono quiral, 4 ligantes diferentes. A imagem especular desse composto é um dos isômeros desse, né, primeiro que eu desenhei aqui, né? A imagem que ele vê no espelho é o isômero dele. No caso, como um é a imagem do outro, né? É o caso dos enantiômeros. Normalmente a gente chama um dos enantiômeros de destrógeno e outro de levógeno, né? Ou então tem gente que chama de R, um de R e um de S, né? Tem também mais e menos, né? Enfim, a ideia aqui quando a gente tem os compostos que têm carbono quiral, né, vão formar compostos com estruturas diferentes, né, estruturas tridimensionais. Aqui vai ser diferente, né? Em um aqui o NH2 vai estar para frente e no outro ele vai estar para trás, né? Então essa diferença na estrutura leva, por exemplo, a cada isômero demonstrar efeitos fisiológicos
diferentes no corpo das pessoas. Então, os medicamentos é uma grande área de estudo com relação aos isômeros óticos e os efeitos fisiológicos diferentes que eles podem formar. Beleza? Então essa é a ideia principal. Aqui tem um exercício para você praticar, né, caso você queira e tal, sobre esse assunto, né? Fique atento aí à isomeria ótica e à isomeria geométrica que tem nesse composto aqui. Qualquer coisa você pode vir tirar dúvida daqui a pouquinho. E o outro assunto que a gente viu foi reações orgânicas, a gente viu as reações de adição e eliminação, mas aqui eu gostaria de focar só na reação de adição. No caso, basta sempre lembrar que para que ocorra a reação de adição, normalmente vai ter que ter dupla no composto, né? Dupla ou tripla. E a ideia é que vai ter um reagente que vai ser adicionado aqui e vai transformar isso num novo composto. Então, e o alvo é sempre a ligação dupla. Então, aqui vai transformar um composto saturado, né? E você adiciona o outro reagente, né, os átomos do outro reagente aqui nesses carbonos. Então, por exemplo, se for H2, né, hidrogênio ligado em hidrogênio, entra um H aqui e um H aqui. É só abrir a dupla e colocar, né, o hidrogênio em cada um. Se for, por exemplo, Cl2 ou Br2, né, se for um halogênio, aí ele vai entrar aqui também, né? Vai ficar daí Cl, por exemplo, aqui e Cl aqui. Se for Br2 é Br, né? Essa aqui é a ideia. Se for H ligado em alguma coisa, HX, né, onde X pode ser flúor, pode ser cloro, pode ser bromo, iodo, pode ser OH, né, se for água, reação de hidratação, aí você vai adicionar um hidrogênio em um dos átomos de carbono e o outro hidrogênio no outro átomo de carbono, né? Só que daí você tem que olhar qual dos carbonos que tem mais hidrogênio, né, lá no hidrocarboneto, né, na molécula, porque esse carbono que tem mais hidrogênio é o que vai receber o hidrogênio aqui, ó, que eu estou circulando em azul. Aqui os dois carbonos têm o mesmo número de hidrogênios, né, então tanto faz. Eu colocaria um hidrogênio em azul aqui, né, esse hidrogênio que eu circulei, entra aqui, ó, fica aqui. E o ligante X vai aparecer lá, né, ligado no outro carbono, né, que já tem hidrogênio. Então essa que é a ideia da reação de adição, é bem fácil, né? É só seguir essa regra que chama a regra de Markovnikov, né? Que eu não sei como é que se escreve direito, se é assim, né? Ou se é de outro assado, né? De outro jeito, enfim. Bom, se for ligação tripla, aí primeiro ele vai se transformar num composto insaturado, né? Com dupla, né? E vai acontecer a mesma coisa, né? Se for H2 entra um aqui, né, um aqui e outro aqui. Se for Cl2, entra um aqui e um aqui. Né, enfim, e caso seja feita uma nova adição, aí ele se transforma num composto saturado. Né, e daí tem uma nova ligação química aqui que vai aparecer. Então aqui X2 também, por exemplo. Beleza? Essa é a ideia. Né? Tem também aquela relação da hidratação do alcino, que forma um enol. Né? Daí o enol fica em equilíbrio, né? Então vou escrever aqui, ó, alcino mais água, forma um enol. Opa, assim não. A dupla fica na cadeia. OH, e aqui fica a dupla, daí isso aqui é instável. Então ele fica em equilíbrio, na verdade o equilíbrio fica bem deslocado para o lado aqui da cetona, na verdade, né? Que é mais estável do que o enol. Então, isso acontece na hidratação dos alcinos, mas esse não vai cair na prova, né? É só adição de alcenos mesmo que você vai ter que resolver lá na prova, beleza? É isso. Aqui tem um esquema para você pensar, né, o que vai acontecer quando eu tiver uma solução com ácido ascórbico, né, que é a vitamina C. Ácido ascórbico, que é a vitamina C, com bromo, né, Br2. Não vou escrevendo com a cor que ele é, né? Mas Br2 é um pouco mais escuro, né, que esse vermelho aqui. Né? O que acontece? Né? Qual que é a reação química? E visualmente, assim, pensa aí no que acontece nessa reação química, beleza?
E aqui tem um outro exercício para você tentar e fazer, né, também para praticar antes da prova. Caso você fique com dúvida, pode vir e tal, né, entra ali na sala que eu já estou disponível desde as 9h30, beleza? Por enquanto é isso, então eu vou ficando por aqui. Até daqui a pouco. Aquele abraço. Are those thoughts here? I realize my inner toe is there.